To continue, now we have to Rui Almeida introduce to Professor Ademir Pastor. Adelante, Rui, por favor. Então, muito boa tarde. Com muito gosto que vou apresentar o professor Ademir Pastor. Ele fez a sua graduação na Universidade Estadual de Maringá, fez o seu doutoramento na Universidade Estadual de Campinas, onde é professor, tem orientado vários doutoramentos e mestrados, tem várias publicações e hoje vem-nos falar sobre Exact Probability for Linearis Perceived PDEs on the Periodic Domain via Moment Method. Muito prazer estar conosco hoje. Pode falar. Obrigado, Rui. Eu que agradeço o convite. É um prazer poder falar no seminário da Universidade Fluminense. É a primeira vez que eu estou participando de alguma atividade na Federal Fluminense. Já tive planejado para em outras oportunidades, mas infelizmente eu não pude. Mas agora essa é a primeira oportunidade. Na semana que vem estarei aí presencialmente participando do workshop. Bom, então hoje eu preciso dizer, antes de começar a minha apresentação, que controlabilidade e estabilidade, essencialmente estabilização, não é a minha principal área de trabalho, para quem conhece os trabalhos. Eu sempre, ao longo da minha carreira acadêmica, eu trabalhei com equações dispersivas e com equações dispersivas periódicas. Tá? Então, alguns anos atrás, aqui em colaboração com o Francisco Javier Vielma Leal, a gente começou, então, a aplicar algumas coisas de equações dispersivas para estudar controlabilidade e estabilização. Tá? Hoje eu vou focar no caso linear, tá? Problema bastante geral, mas linear. Para o caso não linear, a gente tem alguns resultados parciais também, mas o problema linear, em geral, como todos sabem, é muito mais difícil de você tratar de uma maneira unificada. Tá? Então, a parte linear, a gente consegue trabalhar de uma maneira unificada. Então, deixa eu brevemente colocar aqui o resumo da minha apresentação. Então, primeiro eu vou colocar o modelo, qual é o modelo geral que a gente vai falar, apresentar as hipóteses e os principais resultados, né? Vamos ver que as nossas hipóteses, elas são as mínimas possíveis, pelo menos aquelas que a gente conseguiu reunir, para poder atacar uma ampla classe de equações. Tá? E depois eu vou, pelo menos, falar o que é a equação do momento, né? Porque se chama o método do momento, que essencialmente a construção do nosso controle se reduz a resolver uma equação, que é a equação do momento. Tá? Então, e depois eu vou falar um pouquinho, tentar falar brevemente como que a gente prova os resultados principais e dar algumas aplicações para alguns modelos que ainda a gente não tem conhecimento na literatura. Bom, então, de maneira geral, a gente vai estudar uma equação dessa forma. Então, uma derivada em t menos uma derivada em x, a u igual a f, onde esse a, então, vai ser um operador e o f, então, vai ser o nosso controle. Tá? A nossa função u, ela, no primeiro momento, pode ser a valores reais ou complexos. Tá? A gente vai ver que a gente consegue tratar os dois casos, né? Não importa nesse primeiro momento. Então, a nossa função f, então, vai ser um controle, né, que está localizado numa região aberta aí do toro unidimensional. Tá? Então, esse vai ser essencialmente as nossas condições. E o operador a gente sempre vai pensar como o multiplicador de Fourier.
Tá? O que eu quero dizer com isso? Então, é um operador que, via transformada de Fourier, né, satisfaz essa identidade. Então, o A aqui é chamado o símbolo do operador, né? E a gente assume, essencialmente, digamos assim, que esse operador tem ordem R-1. Quer dizer, com isso, é que essa desigualdade aqui em módulo AK está limitado por módulo de K elevado a R-1, digamos, para índices inteiros suficientemente grandes. Tá? Então, basicamente, esse é o nosso setup. Bom, modelos que para a gente ter em mente e que foram os primeiros a ser tratados aí na literatura. O primeiro modelo é a equação KdV, de Korteweg-de Vries. Nesse caso, o A, então, é menos duas derivadas, né? Então, de forma que o AF aqui aplicado num K é K ao quadrado F chapéu K. Né? Então, o símbolo aqui do operador A é K quadrado. Então, claramente cumpre ali as nossas hipóteses com R igual a 3. Né? Então, aqui o nosso caso, R é igual a 3. Bom, um modelo, isso aqui é a nossa U, no caso da equação KdV, a U é real. Né? No caso de que a U é complexa, digamos, a equação de Schrödinger. Né? No caso da equação de Schrödinger, então, agora o A então, é o operador I de x. Né? Então, de forma que o A FK, então, é o menos KF chapéu K. Né? Então, aqui o símbolo é menos K. Né? Então, claramente, também cumpre todas as nossas hipóteses. Né? Essas duas equações, tanto a equação de Schrödinger quanto a equação KdV, né, sem dúvida nenhuma, são aí talvez as duas equações dispersivas que são mais estudadas na literatura. Bom, um outro modelo é a equação de Benjamin-Ono. A equação de Benjamin-Ono tem essa expressão aqui, a parte ali não linear é h de 2x, aqui h é a transformada de Hilbert, né, que via transformada de Fourier tem símbolo menos I, sinal de K, tá? F chapéu. Então, de forma que, se você compor aqui com o operador dx, isso te dá o A tem símbolo módulo de K. Tá? Então, basicamente, esse é o símbolo do operador A nessa situação. Bom, e um outro modelo que eu apresento aqui é a chamada equação de Benjamin. A equação de Benjamin, ela pode ser vista como um modelo intermediário entre a equação KdV e a equação de Benjamin-Ono, né? Que é essa que está aqui. Tá? Então, tem uma parte, na parte linear, né, da KdV e um pedaço da Benjamin-Ono. Então, o símbolo aqui é um símbolo que está competindo. O alfa aqui é uma constante. Então, basicamente, esses modelos que a gente pode ter em mente de agora em diante. Bom, então, rapidamente recordando quais são os problemas de controlabilidade e estabilização que a gente vai considerar. Então, esse é o problema de controlabilidade exata, né? Quando que a gente diz que o nosso problema é controlável? Então, quando a gente tomar dois dados, né, o 0 e 1 no HS, satisfazendo aqui a média igual a 0, aqui eu vou usar um abuso de expressão, né? No caso em que o 0 e o 1, por exemplo, são funções, isso é a média da função. Né? Mas como a gente está no espaço de Sobolev, isso pode ser, a princípio, uma distribuição, e eu vou continuar chamando aí o zero chapéu no zero, por exemplo, de média da U0, tudo bem?
Bom, então, dados, 2 dados satisfazendo essa condição, a gente procura, né, por uma função f(0)ths, de tal forma que esse problema está definido, então, pelo menos até o tempo t, e satisfaz no tempo t grande, né, t maiúsculo, u de t igual ao nosso dado u, que seria, digamos, o dado final. Então, é um problema usual de controlabilidade, e o problema de estabilização assintótica, né, você quer procurar por uma lei de feedback, aqui, KU, que te retorna, né, uma solução que é assintoticamente estável para alguma solução de equilíbrio. Tá? Então, esses são os 2 problemas básicos usuais aí da teoria. Né? Em relação a resultados da literatura, pelo menos até onde vai meu conhecimento, o primeiro trabalho nessa direção, né, no caso periódico, foi para a KDV, do Russell e Zhang, de 93, onde eles provaram a controlabilidade e a estabilização no L2. A nossa ideia toda aqui, de fato, é baseada no trabalho do Russell e Zhang. Tá? Também para a equação de Schrödinger, né, tem o trabalho do Rosier e Zhang, em HS para S maior ou igual que 0. O controle deles é um pouquinho diferente do que o nosso aqui, mas aqui a gente, então, dá uma prova alternativa de que esse controle que a gente vai apresentar também serve para a equação de Schrödinger. No caso da BO, né, isso foi estabelecido também em HS para S maior ou igual que 0 por Linares e Ortega, em 2005, utilizando a mesma técnica. No caso da equação de Benjamin, isso é um trabalho do professor Panti e também do Francisco Vielma Leal, de 2020, onde ele também estabeleceram a controlabilidade e estabilização no espaço Sobolev HS para S maior ou igual que 0. E eu menciono aqui também um trabalho do Ortega, Rosier e Zhang, de 2009, que é para um sistema de Boussinesq, do tipo Boussinesq, digamos assim, e aqui foi um trabalho que eles consideraram a controlabilidade em qualquer S real. Tá? Então, isso aqui foi também a motivação para a gente estudar o problema em geral para qualquer S real. Tá? Então, é claro que essa lista é curta, né? Mas os nossos resultados essenciais foram baseados nesses trabalhos. Peço perdão aí por não trazer uma lista mais completa da literatura. Bom, então como que a gente define o controle? Tá? Então, isso é baseado nas ideias do Russell e Zhang. A gente define o controle F como sendo um G vezes H, né? Então, a nossa função H, na verdade, que vai ser o controle, e essa operação G, esse operador G, né, ele é construído da seguinte forma. Então, a gente toma uma função real não negativa G pequeno, satisfazendo essa condição 2 aqui, né? Que a média seja 1. Né? A média no intervalo 0,2π seja 1. Então, a gente assume que o suporte, então, está contido o suporte da G está contido nesse ômega, né? Então, o suporte pode ser um intervalinho pequeno, e o operador G, então, é definido dessa forma que está aqui. Tá? Então, G de φ é G vezes φ menos G, essa expressão que está aqui. Bom, tem que tomar um cuidado aqui, né? Porque, né, esse primeiro produto é o produto de uma função C infinito por uma distribuição. Tá? E esse produto que está aparecendo aqui é a dualidade, né, distribuição função teste, né, que no caso o C infinito é o espaço das funções teste em relação às distribuições periódicas. Tá? Então, essa é a maneira como a gente define o operador G. Então, o nosso controle F vai ser do tipo GH, com G definido dessa forma. Né? Esse operador G,
não é difícil a gente verificar que esse operador atua de L2 0THS para L2 0THS de forma linear e limitada. Tá? E, além disso, no caso em que S é maior que zero, no caso, portanto, que a gente está tratando de funções, né, que a gente está em L2, o G, então, essa dualidade aqui se reduz ao produto interno em L2 e o operador G, então, se reduz a essa expressão que está aqui. E esse é exatamente o operador usado por Russell e Zhang no caso da KDV. Tá? Então, essa forma de definir usando que a gente fez usando uma extensão natural desse operador G que foi introduzido por eles. Bom, então, uma observação aqui é que, em termos de distribuição, a dualidade, né, entre φ e g sempre pode ser escrita dessa forma. Então, se a gente calcular, né, a média de g de φ, calcular a média, eu estou querendo dizer, então, calcular a transformada de Fourier no zero, só aplicando a definição, né, que o produto é a convolução, a gente obtém essa expressão que está aqui. Né? E reescrevendo essa expressão usando essa aplicação que está aqui, a gente vê que essa diferença aqui, na verdade, né, é zero. Tá? O que isso significa? Significa que essa operação está preservando a média. Tá? Então, é por isso que quando a gente está buscando os dados, o 0 e o 1, a gente busca preservando a média. Tá? Então, a nossa F, que é o GH, também é uma operação que está preservando a média. Então, concluir, é isso que eu acabei de escrever. Né? Veja que, em particular, né, se o nosso dado inicial tiver média zero, a solução toda tem média zero. Bom, muito bem. Então, essencialmente, quais são as hipóteses que a gente coloca sobre o operador A? Né? O nosso setup inicial é que o A era um multiplicador de Fourier de ordem R-1. Né? Então, a nossa primeira hipótese é em relação aos autovetores. Né? Então, a gente vai assumir que essas funções psiK, que é a base usual ortonormal de L2, né, são autofunções com os autovalores I lambda K. Né? E o lambda K agora é nada mais do que o K vezes o AK. O AK é o símbolo do operador A, né, e o IK é o símbolo do operador DX. Então, é natural que os autovalores sejam da forma I lambda K. Né? Bom, apenas para exemplificar e para entender qual é a dificuldade que pode aparecer aqui, eu vou colocar aqui os meus modelos básicos, a KDV, Benjamin-Ono e a equação de Benjamin. Veja que no caso tanto da KDV e da Benjamin-Ono, quando a gente pensa nessa função lambda K, fosse uma função real, né, por exemplo, é K ao cubo, então é uma função crescente. K lambda K também é uma função crescente. Então, nessas duas situações, todos os autovalores são simples. O que já não é verdade no caso da equação de Benjamin, que é o desenho que está em azul. Então, essa é uma situação que aqui a gente pode ter, então, autovalores duplos. Né? Tá? Esse é mais ou menos o gráfico do símbolo. Então, essa é uma situação que deve ser um pouquinho diferente. Então, a gente precisa separar, né, autovalores simples e autovalores com multiplicidade. Tá? Então, a gente introduz esse conjunto, o IK1, para cada K1 e Z, que são os índices onde a gente tem repetidos. Tá? E o MK1 é a cardinalidade desse conjunto. Então, a gente assume agora
que o MK1 é menor ou igual do que zero. O que isso significa? Perdão, o MK1 é menor ou igual do que um certo N0, significa que os autovalores todos têm multiplicidade finita, né? E a hipótese H3 é que, a partir de um certo momento, a partir de um certo índice K1 estrela, o MK1 é igual a 1, ou seja, a partir de um certo índice, todos os autovalores são simples. Então, é uma situação em que, perto da origem, você pode ter autovalores de multiplicidade finita que você quer, mas no infinito você tem que ter autovalores. Tá? Bom, então, tendo essas duas hipóteses, a gente pode pegar um subconjunto de Z, que eu vou chamar aqui de I, né, com essa propriedade que eu escrevi aí. Quando a gente tiver dois índices, K1, K2 em I, diferentes, os autovalores são diferentes. Ou seja, eu coleto somente os índices onde não tem autovalor repetido, e onde tiver autovalor repetido, eu escolho somente um índice. Tá? Bom, então, com esse I, né, a gente pode já, digamos, nosso principal teorema. Então, sobre as hipóteses H1, H2 e H3, se esse definindo gama dessa forma, né, essencialmente é a distância entre os autovalores, se essa distância é positiva, e então esse gama' aqui definido dessa forma, essencialmente o que você está fazendo em relação ao gama você está tomando o supremo quando você retira subconjunto finito de índices, tá? Então, se o gama é positivo, é claro que esse gama' também é positivo. Então, nessas condições, né, dado qualquer t, né, t grande maior do que 2π sobre gama' e o 0, 1 nas condições que eu tinha colocado já anteriormente, o nosso problema é exatamente controlado. Ou seja, em U de t grande é o U. Ah, então, esse, digamos, é o nosso principal teorema. A pergunta, talvez, natural aqui, né? Por que o t tem que ser maior ou igual do que 2π sobre gama'? E isso vem do teorema de Inga. Tá? O teorema de Inga, né, se a gente tem um intervalo de comprimento 2π sobre gama', então essa relação que está aqui, né, é satisfeita para funções que pode ser escrita dessa forma. Né? Então, em algum momento, a gente precisa usar o teorema de Inga para mostrar que as funções exponenciais de lambda_k, na verdade, formam uma base para um conjunto de subconjunto de L2. Tá? Então, essa restrição, digamos assim, no comprimento do intervalo vem daí. Bom, mas, por exemplo, se o gama' for infinito, né, que pode ser o caso, então o sistema, o problema é exatamente controlável para todo t positivo. Então, nessa condição que a gente garante que o nosso problema é controlável para todo t. Numa situação onde isso ocorre, digamos, se ocorrer que o A de menos K é igual a K, ou seja, se o K for ímpar, portanto, o lambda_k é par, os autovalores são todos simples, e se a gente tiver essa condição que está aqui, que é conhecida como a condição de gap assintótico, né? Se a gente tiver a condição de gap assintótico, então significa que os autovalores estão se espaçando cada vez mais, portanto, o problema é controlável para todo t positivo. Tá? Bom, essa situação que eu acabei de descrever não inclui o caso da equação de Schrödinger. Né? Por quê? No caso da equação de Schrödinger, os autovalores é I lambda_k, onde lambda_k é menos k quadrado. Ou seja, todos os autovalores aqui, né, são duplos. E eu tinha assumido que, pelo menos no infinito, os autovalores eram simples. Então, para a gente englobar esse caso, ter algum resultado nessa direção, a gente assume as hipóteses H4 e H5. O que diz H4? Que, de novo, a gente tem autovalores
de multiplicidade finita. A partir de um certo índice, todos são duplos, né? Isso é a hipótese H4. E a hipótese H5 é que o nosso símbolo A é ímpar. E, portanto, o lambda K é par em K. Então, como os autovalores são duplos, significa que para índices muito grandes, digamos assim, os autovalores duplos ocorrem nos índices K e menos K, que é o caso da equação de Schrödinger, né? Quando você tem K ao quadrado, ocorre justamente a multiplicidade ocorre nos índices K e menos K. Tá bom? Então, a gente faz a mesma coisa, coleta os índices onde você não tem repetição de autovalores, que chama isso de J, tá? E com esse conjunto de índices, a gente tem o critério também nessa segunda situação, que é muito similar, então, ao que a gente tinha no caso anterior. Tá? Então, se tiver essas duas condições com os índices agora em J, a gente também tem controlabilidade. Tá bem? Em relação à estabilização, né, esse aqui é o resultado de estabilização, né, dado qualquer lambda positivo, a gente consegue construir um operador K lambda de HS para HS, então, de tal forma que esse problema aqui, né, que esse operador K lambda está aparecendo aqui, satisfaz essa estimativa que está aqui para todo T positivo. Então, isso significa que a solução U é assintótica à média nessa situação. Bom, esse problema, na verdade, isso é uma consequência imediata da teoria que é bem estabelecida, né, que controlabilidade exata implica em estabilização exponencial. Tá? Então, aqui, na verdade, isso é apenas um corolário, né, da controlabilidade. Bom, então, deixa eu falar rapidamente quais são os steps aí da prova do Teorema 1. Eu vou tentar não fazer muito detalhes, que a prova é bastante técnica, mas tentar colocar aqui algumas ideias. Quais são as ideias principais? Então, o primeiro passo é você assumir que o dado inicial é 0, por exemplo. Se isso não for, você faz uma mudança de variável aí em U1 e se o problema é controlável, esse outro também. Tá? Então, isso não tem problema. O segundo passo, isso já também é bem conhecido para problemas abstratos em espaços de Hilbert, é que controlabilidade exata é equivalente a essa identidade aqui, que é chamada de identidade-chave, né? Quando você vai para o problema autoadjunto. Perdão, pelo problema adjunto associado, que é esse que está aqui estabelecido aqui em azul, né? Então, o que está aparecendo aqui nessa equação 5, nessa identidade 5? O H que você quer construir, a φ e a φ0. Então, a φ0 é um dado inicial do problema adjunto e a φ é a solução. Então, controlabilidade exata é equivalente a essa identidade 5 para qualquer dado inicial e solução desse problema. Bom, então, é aqui que entra a equação do momento, digamos assim. Então, o que é essa equação que eu estou escrevendo aí? É que, tendo em vista essa identidade chave, controlabilidade exata se reduz a você ter essa equação que está aqui. Tá? Essencialmente, o que tá sendo feito aqui é tomando o φ0 como sendo a base usual de L2. Tá? Então, quando você faz isso é um problema linear, você resolve, o A é multiplicador de Fourier, então você resolve via transformada de Fourier, você tem explicitamente a solução via transformada de Fourier, quando você substitui na equação, isso te dá, então, essa equação que está aqui. Onde esse CK são os coeficientes de Fourier do seu dado U1, do seu dado final. Bom, qual é a vantagem de você ter essa expressão agora?
A vantagem é que, então, o CK é dado, porque só depende de U1, psiK é dado, é a base de L2, você conhece, o G você conhece, então, o que você precisa construir aqui é a função H. Então, para ter a controlabilidade, o que você precisa é construir essa função H. Tá? Então, a gente vai construir uma função H que satisfaz essa identidade. Tá bom? Bom, a principal dificuldade aqui é em virtude dos autovalores repetidos. Tá? Como que a gente constrói essa função H? A gente constrói ela da seguinte forma. Primeiro, a gente vai ter essa decomposição de junta aqui do Z. Z é a união com I é aquele conjunto de índices onde a gente tomou autovalores sem ser repetido em um representante, e essa união U1 até o UN0 estilo que eu estou chamando aí é o seguinte. Bom, a gente sabe que tem um número finito de autovalores onde você tem multiplicidade. Então, a gente está chamando esses índices aí, né, onde a quantidade de autovalores repetidos é N0 estrela. Tá? Então, o IJ são todos os índices cujo, por exemplo, se você fixa um determinado KJ, né, o IJ são todos os índices cujo autovalor coincide com o lambda KJ. Tá? São conjunto de índices onde apareceu repetido, você coloca ele no J-ésimo conjunto. Bom, então aqui surge a nossa primeira, essencialmente, resultado em relação à construção da função H, é que essa família de e elevado a menos i lambda kt é uma base de Higgs. E isso é a aplicação do teorema de Inga combinado com teoria básica de espaços de Hilbert. Tá? E associado a essa família, também da teoria de espaço de Hilbert, a gente tem uma única base ortogonal associada. Então, essa base biortogonal, a gente está chamando aqui de QJ para J em I. E biortogonal significa, justamente, quando você tem o produto interno, isso te dá o delta de Kronecker. Tá bem? Bom, então veja que a gente construiu essa base biortogonal, né, para índices em I, mas a gente gostaria de construir essa base biortogonal para índices em Z. Como que a gente faz isso? Da maneira mais simples possível. Onde você tem os índices repetidos, você define os Qs exatamente onde você tinha índice repetido. Né? Estou querendo dizer isso daqui. Se você pega um índice KJ que é repetido e você chama o seu IJ, por exemplo, eu estou chamando aqui de KJ1 até KJN0-1, supondo que todos os autovalores, por exemplo, têm multiplicidade N0. Tá? Então, você repete. Como que você define os índices no IJ? É colocando o índice que você já tinha, porque o KJ está em. E com isso, a gente tem o Q, né, a família QJ definido para todo J real, e a nossa H é colocada para ser dessa forma, separando variáveis com o coeficiente HJ. Então, o problema se reduz a construir HJ. Tá? Quem são os coeficientes HJ? Bom, se você pega, então, essa expressão, né, para H e substitui na equação do momento, substituindo essa expressão para H na equação do momento, você vê que a equação do momento reduz a essa identidade 7. Né? O lado esquerdo fica essa expressão que eu coloquei agora à direita. E essa expressão é interessante porque o que está aparecendo aqui é justamente o produto interno das funções QJ com as funções exponenciais e lambda-t. Tá? Esse coeficiente MKJ aqui é que a gente obtém quando aplica o operador G dessa forma. Tá? Então, o que a gente precisa construir é
os coeficientes HJ satisfazendo a equação 7. Bom, no caso em que o K é igual a zero, por exemplo, o C0 é zero, porque o zero é zero, então a média é zero. E aqui, né, a gente também não é difícil mostrar que o MJ0 é zero. Então, essa expressão toda se anula. Então, a gente pode tomar, por exemplo, o H0 igual a zero. No caso em que o K está nesse conjunto etil, quem que é esse conjunto etil? É o I menos K1 até Kn0 estrelas são K1 até Kn0 estrelas são os índices onde você tem autovalores repetidos. Então, nessa situação, o etil, nenhum índice é repetido. Nenhum índice é associado a autovalor repetido. Então, quando a gente faz isso, né, essa expressão aqui dá zero, exceto se o J for igual a K. Porque lembrando que o K, o QJ é uma base biortogonal. Então, isso é o delta de Kronecker. Então, essa expressão 7 reduz simplesmente a essa identidade. E aqui a gente também pode verificar que esses índices MKK está limitado por baixo e, portanto, nunca se anula. Nessa situação, então, a gente toma o HK tendo essa expressão, só resolvendo essa equação. A dificuldade maior aparece no caso em que você tem os autovalores repetidos, né? Porque agora, essa expressão aqui não é mais zero para aqueles índices J diferente de K. Agora você tem uma família, você tem um conjunto onde isso é diferente de zero. Então, nessa situação, eu estou chamando aqui, né? Quando um K está aqui nesse conjunto, vou chamar ele, por exemplo, de um KJL0, porque ele tem que estar em alguns daqueles I KJ. Tá? Então, quando a gente olha para a expressão 7, a gente vê que a expressão se reduz a algo desse tipo. Tá? É que agora a gente tem, então, um conjunto aqui, né? A gente tem N0 índices Hs que precisam ser definidos. Bom, mas quando a gente olha essa expressão sozinha, ela não diz nada para a gente. Mas se a gente faz o L0 variar, né? Porque o L0 é aqui onde ocorre a multiplicidade, se a gente faz agora o L0 variar, a gente obtém um conjunto ou um sistema de equações com N0 variáveis. E esse sistema de equações, a gente consegue mostrar aqui, então, pensando agora com o L0 variando, né? Isso aqui te dá um sistema em que a matriz dos coeficientes é sempre invertida. E, portanto, você consegue resolver o seu sistema para esses índices. Tá? Então, de forma que você definiu o H para todos os índices, em Z. E essa função H, definida dessa forma, de fato está em L2-0THS. Né? Não é difícil a gente ver, isso é uma conta direta, se a gente calcula a norma de H ao quadrado, né? A gente vai obter essa expressão aqui, e usando a definição que a gente acabou de construir dos índices HKs, né? A gente separa, então, naqueles índices onde estão no ITIL e aqueles que estão no complementar. Aqueles que estão no complementar, que seria essa soma aqui, essa soma, na verdade, é finita, porque você tem um finito de autovalores repetidos, e essa expressão aqui, né, veja que a gente consegue mostrar, então, que isso daqui é limitado inferiormente por uma constante, portanto, não depende de K. Tá bom? Então, o que sobra, essencialmente, é o CK que estava aparecendo aqui. E, portanto, a gente reduz a essa expressão a menos de uma constante, mas essa série agora converge, porque isso está limitado pela norma da U1 no HS. Tá? E, portanto, essa função H satisfaz o que a gente estava procurando. De fato, está em L2-0T e satisfaz a equação do momento. E é basicamente assim que a gente prova, então, o resultado. Bom, algumas aplicações, então, aqui que a gente colocou para
alguns modelos dispersivos. Tá? O primeiro que eu coloquei aqui é a equação de Smith. A equação de Smith, então, tem essa, quando a gente pensa a homogênea, né, tem essa expressão K aqui. O A tem o símbolo, né, dado aqui por essa expressão. Tá? Essa equação também surge como um modelo físico, tá? Ela não é artificial. Eu não coloquei de forma artificial. De fato, essa equação surge fisicamente. Então, nessa situação, o AK está limitado por módulo de K e o A é par. Tá? Então, o A é fácil ver que é par, né? E, além disso, a gente faz um pouquinho de conta, a gente vê que os autovalores também estão se separando quando o K vai para infinito. Então, isso significa que a gente pode aplicar o nosso teorema 1, que o sistema, que a equação de Smith, então, é exatamente controlável para todo T positivo. Tá? Um modelo aqui do tipo Schrödinger, eu coloquei o modelo de quarta ordem. Tá? Agora, o operador A, né, colocando na forma abstrata, o operador A pode ser colocado dessa forma, e, portanto, o símbolo é essa que está aqui. Tá? Então, nessa situação, o símbolo é ímpar e está limitado, né, o A está limitado por modo de cálculo. Tá? Também, então, a gente está nas condições que a gente estabeleceu para o nosso teorema 2. Tá? Então, o símbolo é ímpar, os autovalores são pares, né? E aqui a gente tem uma pequena diferença dependendo do sinal de μ. Né? Por μ aqui é uma constante que pode ser positiva ou negativa. Se ela for negativa, né? Esse polinômio aqui, menos y² mais μy², não tem outra raiz a não ser as triviais. Então, nessa situação, todos os autovalores são duplos. No caso em que μ é positivo, então você pode ter você tem um par de solução adicional, que é dado, então, por essa expressão que está aqui, mas, portanto, os autovalores têm, no máximo, multiplicidade 4. Né? Eu coloquei aqui... também satisfaz essa condição aí, é uma continha relativamente simples, você vê que os autovalores estão se separando. Tá? Então, você também pode aplicar. Eu coloquei aqui numa figura, na verdade, os símbolos, tanto o que está em preto é o símbolo da equação de Smith e em vermelho é a equação de Schrödinger, de quarta ordem. Tá? No caso em que μ é positivo. Tá? Então, aqui você vê que você pode ter uma multiplicidade de 4 autovalores aqui, coisas assim. Tá bem? Bom, e para finalizar, eu coloquei aqui um modelo fracionário, né, que é algo que está sendo muito estudado recentemente, equações de tipo fracionária. Então, o que a gente chama aqui de equação de Benjamin-Ono com dispersão generalizada. O operador d alfa aqui é definido, então, via transformada de Fourier para ter esse símbolo que está aqui. Tá? Então, o A é justamente o menos d alfa e o símbolo é menos k elevado a alfa. No caso em que alfa é igual a 1, a gente tem exatamente a equação de Benjamin-Ono. Tá? Então, é por isso que é equação de Benjamin-Ono com dispersão generalizada. Então, claramente, nessa situação aqui, né, o AK está limitado por modo de K alfa, é par. Né? Então, essa é par. Então, você multiplicar por K, isso vai ser ímpar, então os autovalores são simples nessa situação. Né? Os autovalores a menos de I é menos K módulo de K elevado a alfa. E também cumpre, né, que os autovalores cumpre a condição de gap assintótico, os autovalores estão se espaçando. De forma, então, que a gente também tem controlabilidade e estabilização nessa situação. Então, assim, são 3 exemplos, né, mas a gente pode
de fato, encontrar muitos exemplos onde a gente consegue aplicar essa teoria. Tá bom? Então, eu finalizo aqui. Obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado pela apresentação. Penso que foi bastante clara. De qualquer maneira, alguém queira pôr alguma questão? Agradeço. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta, me permite? Sim. A minha Sim, pergunta agradeço. é se, professor Ademir, você tem algumas aplicações ou algum método de resolução quando a gente vai resolver sistemas de equações, um sistema, né? Por exemplo, você vai misturar ou vai combinar uma ecuación de ondas, ¿no? La ecuación simple, ¿no? Una ecuación de Schrödinger, las dos ecuaciones. Sí, no sé si usted ha pesquisado eso. Yo falo eso porque estoy pesquisando, ¿no? Problemas de transporte eléctrico no ADN, ¿no? Entonces, no ADN a gente tem a formulação quântica, Schrödinger, né? La formulação Schrödinger-Zakharov, por exemplo, né? Claro, coisas desse tipo. Então, eu tenho visto soluções, já tenho visto, né? Mas eu gostaria, né, como matemático, né, e como físico, que a gente também faz problemas da física, matemática, ver se você conhece esse tipo de sistema, porque agora o transporte elétrico é combinada as equações, não só uma equação, não só a vibração, senão tem a parte de transporte elétrica, né? É só isso, né? É modelo de Peirabi, Shaw-Holstein, se você gostar, depois me gostaria de comunicar com sua pessoa. Muito obrigado. Por favor, por favor. Estou aberto aí às discussões, claro. Assim, nós não aplicamos para nenhum sistema, de fato. Assim, eu já, do ponto de vista de equações dispersivas, eu já trabalhei de fato, com sistemas, por exemplo, o sistema de Schrödinger-Zakharov, que é um sistema de Schrödinger cúbica com uma equação da onda, com coisas desse tipo, né? Ou com uma interação do tipo Iokawa, coisas desse tipo também já trabalhei. Mas agora, do ponto de vista de controlabilidade, não fizemos nada ainda. Então, será um prazer, sem dúvida nenhuma. Bom, eu agradeço muito sua resposta e me gostaria conhecer esse método que você tem resolvido, né, para Zakharov, que você está chamando, que misturou a equação da onda com Schrödinger. A ver se eu, não sei, eu vou, não sei, mandar meu correio. Você trabalha em Maringá, eu acho, né? Não, na Unicamp, em Campinas. Ok, na Unicamp. Então, eu mando o correio à sua pessoa, então, por favor, tá? Por favor, por favor. Ok, obrigado. Muito obrigado, Dr. Juan Limaco, por participação. Rui Almeida, Dr. Rui Almeida, obrigado. Obrigado, Nácio. Muito obrigado. Alguma questão mais? Se não houver mais questões, agradeço mais uma vez a participação neste seminário e passo a palavra ao professor João Limaco. Thank you, Rui, and thank you a lot, Professor Ademir Pastor, for your amazing talk.